Boa noite! Como que vocês estão? Boa noite, estamos bem. Bom, animadas? Bem animadas e ansiosas. Que bom, assim que eu gosto. Quero todo mundo animada. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o tripé do estilo, nós vamos falar sobre estilos, cores, proporção corporal. Então, quero todas vocês super animadas. Tem muito conteúdo hoje aqui nessa Masterclass. E antes da gente começar, eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Respondam no chat para mim de onde vocês são. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que são de Valadares, aqui da minha cidade. Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Mas sei também que tem mulheres de outros estados. Então, coloquem aqui no chat para mim de onde vocês são. Ver quem já está aqui. Ó, a Graziele GV. Boa noite, Adriana. Eu não consigo digitar aqui, não encontrei. Eu sou de Curitiba. Você é de Curitiba? Ai, que bom, uma cidade linda. Sou doida para conhecer. Aí, ó, muita gente de GV, Rio de Janeiro, Tia Plotone, Jamile, Thaís, Sarita, Iane, Regi. Então, vamos começar a nossa Masterclass. Quem for entrando, a Iris. Oi, Iris, tudo bem? Quem for entrando, vai assistindo aí no decorrer da nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem, certo? Porque vocês estavam me respondendo, continuam me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Ah, que bom. Então, vamos começar a nossa aula. Por que é importante nós trabalharmos o código do estilo? Aqui, hoje, nós vivemos num mundo que é muito visual. Então, quando você olha para uma pessoa, você vai julgá-la na primeira impressão. Você bateu o olho em mim, você está me julgando, mesmo que inconscientemente. Você está analisando o meu cabelo, o batom que eu estou usando, a roupa que eu escolhi. Você está analisando o cenário. Tudo isso está comunicando alguma coisa. Então, nossa imagem ela vai transmitir alguma coisa, seja de forma intencional ou de forma aleatória. Mas não pense você que você vai escolher uma blusinha ali no guarda-roupa e não vai transmitir alguma coisa. Vai transmitir sim. E o que você quer transmitir? Como que você quer ser percebida por essas pessoas, pelas pessoas? E como que você quer se sentir? Muitas mulheres querem se sentir lindas, maravilhosas, outras querem se sentir que são empoderadas, são mulheres fortes, outras querem se sentir mais femininas. Então, a forma como você escolhe a cor, o tecido, a modelagem, tudo isso vai transmitir alguma coisa na sua imagem. E logo agora, de início, para a gente começar, eu quero saber de vocês que estão aqui. Você já sentiu que, mesmo sendo boa no que faz, parece que ninguém percebe? Aí você pode perguntar assim, ai, Tauana, mas eu não trabalho fora, eu trabalho em casa, eu sou do lar. Aí você já parou para pensar que mesmo você sendo a melhor mãe, a melhor esposa, as pessoas da sua casa não percebem que você é tão boa naquilo que você faz? E no trabalho? Será que as pessoas têm percebido o quão boas vocês são? Você se veste para onde você quer chegar? Ou você tem se vestido de forma aleatória? Como que você tem se vestido? Já pararam para pensar nisso? Me responda aqui no chat. Vocês já pararam para pensar o que você está transmitindo através da sua imagem? Dentro dessa aula, eu vou trazer aqui para vocês toda a jornada da nossa aula. Antes de iniciar, aí, ó, a Patrícia nunca parou para pensar como que ela está sendo percebida pelas pessoas. A Iane, antes não pensava nisso, mas depois de um tempo, sim. Se você não pensa em como você está sendo percebida pelas pessoas,
como que a sua imagem vai impactar tanto no seu profissional quanto no seu pessoal. Você está deixando dinheiro na mesa. Em qualquer âmbito, você tá deixando, as pessoas elas vão te observar e elas vão te tratar de acordo com como você se veste. Então, Ana, eu não quero ser extremamente sofisticada, eu não quero passar a transmitir muita autoridade, mas a forma como você se veste vai ser a forma como as pessoas vão te tratar. Se você acorda e não quer se arrumar, quer ficar cabelo bagunçado dentro de casa, não reclame se as pessoas não derem ouvido para você. Vai na padaria. Eu vou de qualquer jeito. Eu sempre falo com as minhas clientes assim, vocês têm que ter o look da padaria. O look da padaria é aquele look que você vai ficar dentro de casa, mas não vai ser blusa de político, não vai ser blusa rasgada, não vai ser pijama, vai ser uma roupa alinhada e confortável. Claro que dentro de casa a gente quer ficar confortável. E quando você acontecer qualquer imprevisto, precisou ir na padaria, precisou ir na mercearia, o gás acabou, alguma coisa aconteceu, você está com a imagem alinhada. As pessoas elas vão te tratar bem pela forma como você se veste. Se você se veste de qualquer forma, você está comunicando para a pessoa que você é uma mulher desleixada. Então, se você é desleixada e você não gosta de você, se você não se ama, essa pessoa não vai se preocupar com a forma como vai te tratar, diferente de uma mulher que está alinhada com a essência dela. Então, aqui para vocês já saberem, assim, tudo que nós vamos trabalhar nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre ruídos de imagem, o código de influência, estilo pessoal e cores, o efeito proporção e o caminho para a sua estratégia de imagem. Essa vai ser a jornada aqui da nossa aula. Deixa eu... Antes de nós iniciarmos aí a aula, eu quero me apresentar. Tem várias mulheres aqui, algumas eu já conheço de perto, outras eu ainda estou conhecendo, outras eu nem conheço. Então, eu sei que algumas, quem é aqui de Valadares, conhece um pouco da minha história. Quem é de fora, que está chegando agora, não conhece. Então, quero me apresentar para vocês, antes de nós iniciarmos a nossa jornada no tripé do estilo. Quem é a Cauana Boechat? Eu já sou consultora de imagem há mais de 5 anos. Eu tenho 33 anos, sou casada. Casei tem pouco tempo. Eu gosto de falar isso porque casei tem 1 ano e meio. Então, bem novinha aí em relação a casamento. Deixa eu só desativar o microfone aqui. Fui estudante de Direito, sou formada, sou graduada em Direito, mas eu não exerço a profissão. E toda a vida, eu fui aquela criança que gostava de fazer roupa para as bonecas, para as Barbies. Eu cortava o cabelo das minhas Barbies, mudava a maquiagem, fazia tudo. E a minha avó, na época, ficava louca, endoidava, falava assim, não, essa roupinha aqui tem que guardar desse jeito. E eu ia lá, modificava todas as roupas das minhas bonecas, das minhas Barbies. Sempre gostei de moda, mas acabei entrando na faculdade de Direito. E quando eu terminei, eu me senti muito perdida na profissão, não era aquilo que eu gostava, não era aquilo que queimava o meu coração. Na pandemia, eu comecei a orar, pedir a Deus uma direção. Foi quando eu conheci o universo da consultoria de imagem, embarquei aí nessa jornada, nessa profissão. Eu falo que a consultoria não foi algo que eu fui lá e escolhi assim de forma aleatória, foi Deus que escolheu para mim. Porque é aqui que eu trabalho, que eu ajudo mulheres a realmente resgatarem a sua essência, ajudo mulheres a se olharem no espelho e se sentirem bem, porque eu também já fui. O som está desligado? Vocês estão me ouvindo? Que a Luana falou que o som, que para ela está sem som. A Adriana está ouvindo, Jamile está... Luana, sai e entra de novo, porque aqui deve ser alguma coisa aí, as pessoas estão me ouvindo aqui. Então, eu já fui essa mulher insegura, por isso que a consultoria foi uma profissão maravilhosa que Deus me presenteou com ela, porque eu era uma mulher insegura. Eu fui essa mulher que errou muito, que se vestia de qualquer jeito, que chegava nos ambientes, não era notada. Como eu sou muito pequenininha, eu tenho 1,53 m, as pessoas... Quando eu chegava nos ambientes, às vezes eu queria falar alguma coisa e ninguém parava para me escutar. Isso por quê? Por causa da minha imagem. Eu me vestia como uma adolescente. Então, apesar de 25 anos, 26 anos, eu chegava nos ambientes e as pessoas não olhavam para mim.
me ignoravam, porque eu não tinha uma imagem alinhada. Então, como eu passei por isso, eu sei o que muitas mulheres sentem, essa questão da insegurança, de não se sentir confortáveis naquilo que são vestidas, e às vezes estar incomodada com o corpo e achar assim, estou acima do peso, não tem nada que funciona para mim, eu preciso emagrecer, e não é isso. Então, eu só queria me apresentar para vocês. Eu vivi o que vocês estão vivendo, eu já fui essa mulher insegura, e através de quando eu lapidei a minha imagem, trabalhei a minha imagem pessoal, tudo mudou. Teve um episódio na minha vida que eu recebi, eu sofri muito bullying na adolescência. Eu recebi o troféu como era a segunda menina mais feia do colégio. Pensa o que é isso quando você tem apenas 12 anos de idade. E tudo isso foi Deus. Saí, entrei de novo e continuo sem ouvir. Só respondendo aqui. E aí, olha quanta coisa aconteceu comigo até eu chegar na consultoria de imagem e hoje estar aqui, trazendo um pouquinho desse conteúdo que é tão transformador e faz com que nós, mulheres, olhamos de formas diferentes, nós, mulheres, começamos a nos olhar e nos sentir lindas na frente do espelho, independente da idade, independente do peso, sentir linda e transmitir também a nossa essência, porque muito se fala hoje em dia do tão sonhado estilo elegante, eu preciso ser elegante, mas não se fala o que é o estilo elegante. Isso tudo a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Aqui. Logo de início, eu quis trazer para vocês 2 cases aqui, que eu acredito que muitas de vocês conhecem essas pessoas ou a marca. Eu quero saber quem aqui conhece a Bianca Andrade, que é a criadora da marca de maquiagem Boca Rosa, e a Virgínia Fonseca, que é dona da We Pink. A Virgínia eu sei que todo mundo conhece, é brasileiro, conhece a Virgínia. Aí, ó, Sarita conhece as duas. Tanto a Bianca quanto a Virgínia, elas souberam trabalhar a imagem delas. Elas são extremamente estratégicas quando o assunto é um vestir intencional. Gente, eu peguei essa análise aqui, essas informações, do site da Forbes, da Metrópolis. Onde que você digitar no Google, vai aparecer aqui o quanto as empresas delas faturaram. A Virgínia, ela é valadarense, ela saiu daqui de Valadares. A Bianca, a marca dela, Boca Rosa, faturou cerca de 180 milhões em 2022 e a projeção para 2026 é de 400 milhões. A Virgínia já faturou 1,4 bilhão em 2025 e ela falou que ela pretende dobrar esse faturamento. Por que essas mulheres estão faturando tanto? Porque elas entenderam o jogo da imagem, a importância de você trabalhar o tripé da imagem pessoal, o código visual. Essas meninas começaram, e hoje grandes mulheres, elas começaram pequenas. Às vezes a gente pensa assim, Tauana, mas eu não tenho como começar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como trabalhar na minha imagem, mas elas também começaram, elas iniciaram ali quando nada era favorável. A Bianca começou a gravar vídeo para o YouTube num quarto rosa. A Virgínia começou também a gravar vídeo para o YouTube de forma muito simples. Hoje elas são o que são porque elas deram o primeiro passo. Tá, mas aqui a gente está falando de mulheres que deram o primeiro passo na profissão. Mas vocês podem dar o primeiro passo em relação à imagem pessoal de vocês. Você tem que começar por algum lugar. Vocês já deram o primeiro passo. Começar aqui assistindo a Masterclass. Isso já é um primeiro passo, mas vocês têm que sair daqui colocando o que vocês aprenderam aqui em prática, trabalhando a imagem de vocês. Tauana, eu quero faturar mais da minha empresa, tem que trabalhar a sua imagem. Eu quero ser bem tratada dentro de casa, eu quero que as pessoas da minha igreja me notem. Tem que trabalhar a sua imagem pessoal. Esses cases aqui, principalmente o case da Bianca, eu vou trazer assim de forma muito detalhada mais na frente, porque eu quero mostrar para vocês como que é o passo a passo de uma imagem intencional. Quando eu falo de imagem, nós temos o código da influência. O que é isso? O que são os códigos da influência?
Quando a gente pensa em montar um look, nós temos que pensar no contexto e na mensagem subliminar. O que é esse contexto? Qual o ambiente que eu estou indo? O segundo contexto. Qual o dress code que esse ambiente pede? Tudo isso você precisa pensar. E a mensagem subliminar? O que eu vou trazer nesse look intencional que faz parte da minha verdadeira essência? Porque quando a gente pensa num look, a gente pensa assim, muitas das vezes a gente pensa assim, vou num ambiente, vou participar de uma reunião, vou colocar um blazer. Quem nunca ouviu que para você transmitir autoridade, principalmente nas redes sociais, precisa de um blazer e um batom vermelho? Mas às vezes não faz sentido para você usar um blazer. Às vezes você nem gosta de blazer, mas você quer transmitir autoridade, você pode trazer outros elementos, uma camisa, por exemplo, uma camisa que, às vezes, de repente, uma camisa mais imponente, que aqui tem ombreiras, também transmite autoridade. Não precisa ser só em relação à questão do que as pessoas estão falando. No estilo não existe regra. Existe você entender os elementos de design. Então, quando a gente pensa nos códigos, nós temos que pensar onde eu vou, o que eu quero transmitir e o que eu vou trazer da minha essência para essa comunicação. Tudo isso você tem que pensar na hora que você monta um look, porque você está trabalhando de forma intencional. Guardem isso. Você precisa trabalhar a sua intencionalidade. O que eu quero transmitir? Como eu quero ser percebida pelas pessoas? Eu atendo muitas mulheres que chegam até mim e falam comigo assim, Tauana, as pessoas olham para mim e me acham bravas, me acham sérias demais, eu não sou, eu sou mais extrovertida. Tá, mas será que a comunicação que você está tendo não está transmitindo isso? Às vezes é uma pessoa que só vive de preto, só vive de cores escuras, de linhas muito retas na comunicação, e é claro que as pessoas vão olhar para ela e vão achar que ela é uma pessoa brava, porque as linhas comunicam. As linhas mais retas vão comunicar mais autoridade, força, vai afastar ali um pouquinho, vai causar um pouco de estranhamento. As linhas mais curvas, os tecidos mais arredondados, que trazem ali tecidos mais maleáveis, eles já transmitem transmite mais acessibilidade na sua comunicação. Então, sempre grave essa palavra, intencionalidade. A imagem pessoal, junto com o conhecimento, são os ativos mais importantes da nossa geração. Principalmente porque a maioria de vocês que estão aqui hoje trabalham com as redes sociais ou querem se posicionar nas redes sociais. E se a pessoa olhou para você e não teve uma boa impressão, para depois você mudar isso, é difícil. E eu vou dar um exemplo muito simples. Quando você vai no supermercado comprar um tomate, coisa simples. Quem de vocês pega o tomate amassado? Vocês não ficam lá olhando qual que é o tomate mais bonitinho para você pegar e colocar no seu carrinho? Comenta aqui para mim. Quem compra o tomate amassado? E a caixinha? Vamos mudar um exemplo. Caixinha de creme de leite. Você vai no supermercado comprar caixinha de creme de leite. Você vê ali uma perfeita e uma amassada. Você sabe que aquela caixinha de creme de leite você amassou no transporte. Você pega que está amassada? Você pega que está em perfeito estado? Coloca aqui no chat para mim. Eu sempre pego aquela que tem perfeito estado. É tomate, eu pego em perfeito estado. É creme de leite, eu pego em perfeito estado. Tá vendo como que nós julgamos o livro pela capa? É questão de segundos. Questão, assim, de 5 segundos, você vai julgar a imagem de uma pessoa. Você vai olhar para essa pessoa e pensar, será que ela é uma pessoa confiável ou não? Eu quero comprar dessa pessoa? Eu quero contratar? Eu quero ser amiga dessa pessoa? Quantas vezes a gente chega nos ambientes querendo nos conectar com as outras pessoas, com as outras mulheres que estão ali, querendo fazer amizade, mas ninguém dá confiança? É porque a gente não está unindo esse conhecimento. E aqui, voltando nos códigos de estilo, para vocês conseguirem visualizar essa questão dos códigos da influência. Aqui, o ambiente, o contexto dessa imagem aqui é um contexto da praia. Então, a gente já sabe que se é uma praia, é um look mais confortável, é biquíni, é tecidos maleáveis, acessórios mais
que não sejam tão imponentes, sejam caras de acessórios de praia, que às vezes as mulheres vão para a praia e colocam acessórios que nem eram para usar na praia. Então, aqui, o contexto, praia. Segundo aqui, o look que ela tem, que ela quer transmitir. O que ela quer transmitir? Ela quer transmitir mais elegância, mais sofisticação. Então, o look dela está em adequação. E a mensagem subliminar aqui é o conforto. Ela está aqui com uma calça mais ampla, está de biquíni, mas ela está confortável. Então, é isso que você precisa pensar. Quando a gente vem para essa imagem aqui, se você vê na rua uma mulher com cores mais escuras, alfaiataria, linhas mais retas, você pensa o quê? Você vai pensar que ela trabalha no âmbito na área do direito, ou que ela é promotora, ou que ela é advogada, que ela é juíza. Se ela está toda com uma comunicação de tons mais escuras, você vai pensar automaticamente que ela trabalha nessa área. Uma área que ela precisa estar mais formal, que ela precisa transmitir mais autoridade. E é isso que a imagem faz por você. E isso a gente precisa entender o que são os ruídos da imagem. Quando a gente olha aqui, eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês de mulheres de calça jeans. Todo mundo de calça jeans, mas cada uma está transmitindo alguma coisa. O que a número 1 transmite? Me fala aqui no chat. O que é a 1 e a 2 aqui? As duas primeiras. Qual que é a mais... Quem está mais casual? Quem está mais sofisticada? Primeira, mais casual. Se você fosse contratar uma designer de sobrancelha, qual das duas você contrataria? A número 1 ou a 2? Eu contrataria a 2. Ambas podem ter o conhecimento. A número 1, ela pode ter até mais conhecimento, mas ela não está se vestindo de forma adequada. Vamos dar um exemplo agora. As duas são mães. Tá vendo que são looks muito básicos. Calça jeans, não tem cinto, não tem acessórios ali, quase não tem mix de colar, são looks muito básicos. Qual mãe, se eu olhar assim, nossa, que mulher bonita, que se cuida? A 1 ou a 2? A 2. É isso que pode estar acontecendo com você. Às vezes, você quer atrair mais olhares, você quer ser notada, mas você está se vestindo como a 1. E não tem problema se vestir como a 1, tá? Não tá? Quando a gente fala sobre imagem pessoal, não tem certo e nem errado. Tem estratégia. Exatamente, Sarita. A 2, confortável e bem vestida. Parece que ela pensou muito para vestir, mas na verdade ela não pensou, porque é um look extremamente simples. E é um look que é fácil de você replicar na sua casa. Toda mulher tem uma calça jeans. Muito difícil hoje em dia as mulheres não terem calça jeans no guarda-roupa. Se não tem calça jeans, vai ter uma calça de alfaiataria. Toda mulher tem uma calça jeans e toda mulher tem uma camisa no guarda-roupa. Ou é uma camisa, ou é uma blusa mais alinhada, com um tecido mais sofisticado. Toda mulher tem. Então, tá vendo? A gente tem que pensar nos ruídos que a nossa imagem está causando. E aqui, vamos pegar o segundo exemplo. Você vai contratar uma mulher para trabalhar no marketing aí da sua empresa, para fazer os vídeos, pensar com mais criatividade em relação aos vídeos ali, o que vai postar no Instagram, o que não vai postar. Você contrataria qual? A1, A2. Aqui, ó, desses aqui, ó. Ambas de calça jeans. A1 contrataria a 2. Mas vocês acham que essa 2 aqui, ela tá mais criativa ou mais formal? Qual que tá mais criativa? Tá mais formal. É aí que entra o ruído da imagem. O que acontece? Todas vocês, com exceção a Jamília e a Sarita, falaram que contratariam a 1. As outras falaram que contratariam a 2. Por que vocês falaram que contratariam a 2? Eu vou explicar. Hoje, vocês estão achando que, como na internet só se fala de elegância
e sofisticação, e imponência e força, que qualquer profissão precisa estar alinhada dessa forma, vestir igual essa 2. Só que para cada profissão, para cada ambiente, você precisa ter uma comunicação mais alinhada. A 2, ela é uma excelente profissional, mas de repente para um marketing, para trabalhar esse lado mais criativo, para ter ideias, de fazer vídeos mais criativos, a 1, ela é mais criativa. Ela traz essa criatividade no vestir dela. Então, nem sempre você vai precisar estar tão formal e tão alinhada para alcançar alguma coisa, algum desejo, até mesmo no seu trabalho, dentro da sua profissão ou no seu pessoal. Você precisa estar alinhada, Sarita. A 1 está mais despojada, passa mais criatividade. Já vejo pelo cabelo. Posso estar errada. Exatamente. O cabelo, a forma... Aqui, ó, ela está com uma mistura de cores marrom, azul e vermelho. Ela está extremamente despojada. Só que aí, se você vai contratar uma médica, você vai contratar uma advogada, você já contrataria a 2. O ruído da imagem, gente, é justamente isso. É muito interessante vocês ficarem nessas dúvidas entre a 1 e a 2, porque quando a gente fala de ruído, você tem que sempre lembrar o que eu estou indo procurar? Qual público eu quero atingir? Isso vai fazer você se comunicar daquela forma. É a mesma coisa. Se a gente pega uma professora infantil, se ela for para a sala de aula vestida dessa forma, ela não vai se comunicar com as crianças. Mas se ela for vestida dessa forma aqui, ó, ela já vai se comunicar com a criançada. A mesma forma se ela estivesse trabalhando com adolescentes. Ela não poderia estar usando isso aqui. Ela teria que estar um pouco mais acessível. A 2, ela transmite mais força, mais autoridade. Se é esse o seu desejo, transmitir força, autoridade, realmente, linhas mais retas, cores mais sóbrias, isso vai transmitir autoridade. Mas a 1, ela transmite mais acessibilidade. Outro ponto aqui, se você tivesse num elevador com essas 2, e você quer perguntar aonde que é a sorveteria, para qual delas vocês perguntariam? Para 1, porque a 1 é a mais acessível. A 2, você não teria coragem de perguntar onde é a sorveteria, porque ela já tem na imagem dela, ela não transmite acessibilidade, que ela é uma pessoa acessível. Ela transmite um pouquinho de afastamento. E dentro da profissão dela, de repente, ela precisa transmitir esse afastamento, um pouco de afastamento, autoridade, ela precisa se posicionar. Então, quando a gente fala de ruídos, é exatamente isso, você se posicionar para onde você deseja, onde você deseja chegar, tanto no âmbito profissional, quanto no seu âmbito pessoal. Eu trouxe essa imagem aqui, que essa é uma das pessoas, um dos meus cases dentro da consultoria de imagem, que é a Sofia. Eu já até compartilhei um pouco da história dela. Por quê? Ela é uma pessoa que tinha muito receio de consultoria de imagem. Ela é uma pessoa muito sustentável. Então, quando ela pensava em moda, pensava em consultoria, ela pensava em gastar dinheiro. Quem aí pensa que consultoria de imagem, trabalhar na imagem, precisa gastar rios de... Então, ela pensava que tinha que gastar rios de dinheiro para transformar a imagem dela. Quando ela chegou para mim, a Sofia, ela veio fazer a consultoria, a primeira coisa que ela falou comigo é que as pessoas achavam que ela era menor de idade. Quantos anos vocês dariam para a Sofia aqui, ó, no antes? As pessoas falavam, ela ia em qualquer lugar, as pessoas perguntavam ela, cadê o responsável? E ela ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela ficava incomodada com aquilo. A Jamile falou 18. Algumas pessoas lá na época que eu postei o conteúdo dela achou que ela tinha 15 anos, de 13 a 15. As pessoas, e ela ficava sempre assim, ela tinha baixa autoestima, ela se sentia inferior, ela não se sentia confortável, confiante com as roupas que ela vestia. Quando ela trabalhou a imagem dela, exatamente esse look aqui, ela é uma designer. Ela estava na faculdade, finalizando ali
a faculdade de design dela. Nós fizemos, dentro do próprio guarda-roupa, as peças que ela já tinha, nós montamos esse look aqui e ela foi para a faculdade. No outro dia, ela me mandou mensagem e falou assim, Tauana, as pessoas me confundiram como uma coordenadora do curso. Porque ela transmitiu a essência dela, a gente vê aqui que ela tem uma essência mais criativa, ela é muito criativa, só que a criatividade dela deixava ela muito menininha. E logo em seguida, além dela ser confundida como coordenadora do curso, ela conseguiu um emprego dentro da área dela de design. Ela começou a crescer dentro da área dela, então rapidamente ela foi subindo de cargo e foi sendo premiada na empresa. Ela trabalha numa empresa de design do Espírito Santo, lá em Vila Velha. Isso tudo aconteceu porque ela decidiu trabalhar a imagem pessoal dela. Outro exemplo que eu tenho aqui é a Tati. A Tati, ela fez consultoria recentemente. E quando ela veio, ela trabalhava no escritório de advocacia. Ela era assistente lá. Trabalhava meio período. E ela já tinha uma marca de semijoias. E ela falava comigo assim, Tauana, eu quero parar de trabalhar no CLT. Eu quero trabalhar para mim, eu quero abrir a minha empresa, a minha loja de semijoias, eu quero que as pessoas me transmitir mais confiança, eu quero que as pessoas me respeitem, eu quero transmitir mais credibilidade. E nós trabalhamos a imagem dela. Depois que ela trabalhou a imagem dela, em 6 meses, ela abriu a tão sonhada loja dela. Isso na cidade, até hoje eu recebo pessoas que entram em contato comigo da cidade, ela é de uma cidade pequena, aqui no interior de Minas Gerais, que falam comigo que querem passar pelo o mesmo processo que ela passou, porque viu a transformação nela. Ela entendeu que não dava para ela se vestir de qualquer forma, que ela não iria conseguir vender aquilo que ela precisava vender se ela continuasse vestindo dessa forma. Concorda comigo aqui, ó, que parece que se tornou uma nova mulher? Teve um salto aqui, ó. Olha como que essa mulher aqui, ó, ela tá muito mais sofisticada, transmitindo credibilidade. E trouxe também aqui o exemplo da Rose. Essa aqui é até minha cabeleireira. Amo. Ela trabalha só com cachos. Sarita, nossa, ficou belíssima e estilosa. Aqui é a Rose. Amava cores. Vivia comprando. Tinha um guarda-roupa extremamente lotado. Mas na hora de se vestir, não sabia o que falava assim que não tinha roupa. Não sabia o que tinha o que vestir. Ela... Ai, meu Deus, cisquei aqui. Ela andava assim. Isso aqui é ela num salão aqui da minha cidade, no Louvre. Quem é aqui de Valadares conhece esse salão. E ela ia atender assim. Depois ela saiu do Louvre, ela abriu o próprio salão e continuou se vestindo assim. Foi quando ela me procurou. E aí nós transformamos a imagem dela. Olha a diferença que deu. Continuou vestindo cores, ela é apaixonada com cores, ela tem também um pouco da essência criativa, mas diferente da Sofia, que é muito criativa, a Rose, ela não é tão criativa. Ela tem uma pitada ali do estilo criativo, mas o sofisticado para ela, o elegante para ela, também faz mais sentido. Então, cada uma tem um desejo de imagem diferente. Vamos pegar as duas aqui, porque a Tati ela é mais clássica. Ela tem ali a essência do romântico, mas ela tem muito do clássico. A primeira é a Sofia, lá do vestido de ovo. E aqui, a Rose, as duas têm o mesmo estilo criativo na base delas. Só que a Rose, ela tem ali a essência do sofisticado, do elegante, e a Sofia, ela gosta da casualidade. Então, olha aqui. Percebem que, mesmo que você tenha um criativo, você ainda consegue ficar sofisticado? Consegue ficar elegante? A Rose continua mantendo cores, às vezes ela traz ali combinação de cores, ela usa roxo com laranja, roxo com verde-lima, mas ela traz ali linhas mais fluidas, ela traz linhas mais retas também na comunicação dela, sempre transmitindo sofisticação. E agora eu falei com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o case da Bianca Andrade. A Bianca Andrade, ela foi evoluindo a sua imagem conforme ela ia crescendo.
Todo mundo começa de baixo, ninguém começa lá do topo. E isso acontece também com a sua imagem pessoal. Quando você vai trabalhar a sua imagem, você não começa lá do topo. Você começa numa construção de imagem. Você vai trabalhando passo a passo até você chegar na sua estratégia. Você trabalha o estilo, você trabalha a sua proporção corporal, depois você trabalha a comunicação das cores, até você ter todo esse tripé alinhado para você chegar lá no topo em relação à sua imagem. Thalita, nossa, essa mudou da água para o vinho. Acompanho ela desde o quarto que ela gravava e namorava o Nando. Tá vendo? Ela foi tendo uma construção da imagem dela. Aqui são imagens delas bem no início, quando ela gravava no quarto rosa ainda. Aqui já é uma imagem dela depois que ela cresceu, que ela estourou. Só que nesse período aí, desse período que ela estourou, que ela ficou mais conhecida, ela trabalhou a imagem dela para lançar a própria marca. E olha como a comunicação dela já muda completamente. Ela gravou um vídeo, gente. Depois eu vou até procurar esse vídeo, que eu posso postar lá no grupo para vocês verem. Ela fala que ela teve que, como ela ia entrar na questão, ela ia se tornar uma empresária, ela precisava trazer linhas mais retas, ela precisava comunicar mais força, ainda mais, porque é um ambiente, mundo masculino. Então, ela iria ter ali acesso a pessoas, e os homens, isso foi fala dela, os homens não iriam levar ela a sério. Então, ela trouxe essa força. Olha como que ela foi trabalhando a imagem dela. Ela já não se vestia de qualquer jeito. Não tem nada de errado com essa imagem dela aqui, ó. Voltei aqui na imagem, só para vocês conseguirem visualizar. Não tem nada de errado com esse look dela aqui. Dentro do estilo dela, ela tem um estilo mais sensual, ela gostava desse estilo moderno, com esse toque ali mais esportivo, mais split, ela gostava disso, não tem nada demais dentro da comunicação dela. Mas, para ela entrar nessa área, ela lançar a própria marca, ela precisou trabalhar a imagem dela. Trazer essa comunicação de linhas mais retas. Então, aqui a gente tem uma imagem que traz mais feminilidade, até por causa da cor, mas aqui a gente tem uma imagem que traz muita força, muita modernidade, muito empoderamento. E aqui, ela usou um dress code estratégico em todas as etapas do lançamento. Então, a gente tem a Bianca como profissional, a gente tem a Bianca como artística, nós temos a Bianca que esgotou produtos em pequenos, que já são segundos, quando a Bianca lançou a marca dela, tanto na questão da Boca Rosa, que estava na marca Paiô, quanto agora que ela fez o lançamento da marca dela independente. Ela esgotou produtos, porque ela trabalhou sobre trabalhar muito bem a sua imagem. Então, no início, ela trabalhou muito a questão do rosa, quando ela lançou a Boca Rosa. Agora, quando ela foi relançar, fazer o rebrand dela, ela trabalhou muitos tons de preto e de cinza, porque ela queria desvincular a imagem dela da outra marca. Ela queria vincular a imagem dela como uma marca independente. Então, ela foi trabalhando a imagem dela. Quando a gente fala sobre uma imagem estratégica, nós trabalhamos o nosso estilo essência, que é a nossa essência, a nossa personalidade. Às vezes você é mais romântica, às vezes você é mais casual, às vezes você é mais clássica. Cada um tem um estilo base ali, a sua essência. Nós trabalhamos o estilo necessidade, aquilo que você deseja comunicar, onde você deseja chegar, qual é o estilo que vai te ajudar a comunicar aquilo que você deseja. E nós trabalhamos o estilo necessidade. Dentro do estilo estratégico é o estilo necessidade. Como que você vai trazer isso para a sua vivência? Você consegue andar de salto o tempo todo? Ou a gente vai ter que trazer calçados mais básicos, mais confortáveis? Tudo isso nós trabalhamos dentro da estratégia de imagem. O seu posicionamento precisa ser percebido. E isso só acontece através da sua imagem pessoal, da sua estratégia de imagem pessoal. Seu posicionamento só vai acontecer quando você olhar e se atentar para a sua imagem pessoal. Aqui tem um depoimento da Sofia. São palavras dela que ela fala justamente isso.
A Yane, ela é muito estratégica. No BBB, ela lançava foto de acordo com a roupa que ela usava no programa no dia do paredão. Se não me engano, lembro que ela fez essa estratégia de marketing. Foi isso mesmo. Ela, todos os dias que tinha paredão, formação de paredão, ela usava um look totalmente de uma cor só. E ela sempre estava ali com a maquiagem dela, maquiando ali. E foi quando a marca dela, assim, vendeu 3 vezes mais, porque ela usou a estratégia de imagem. Tá vendo como que quando a gente quer trabalhar, quando a gente trabalha nossa imagem, nós vamos alcançar voos muito maiores? E aí eu torno a falar tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, porque às vezes tem mulheres que estão aqui que às vezes são do lar, que cuidam da casa e acham assim, mas eu não preciso trabalhar a minha imagem pessoal. Só que, quando você trabalha a sua imagem, você vai alcançar coisas maiores na sua casa, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Então, aqui a gente tem um depoimento da Sofia. Tawane, eu não sabia o quanto era importante descobrir o meu estilo. Sempre gostei de ser mais criativa, mas muitas das vezes acabava exagerando e me sentia perdida. Depois que descobri meu estilo com a sua ajuda, consegui lapidar e expressar quem eu sou de verdade. Esses dias na faculdade me confundiram com uma coordenadora do curso. E isso me deixou tão feliz. Foi a prova de que a forma como eu me visto agora transmite confiança e credibilidade. Eu lembro que quando ela passou por esse processo, o marido dela é amigo do meu esposo, na época eu e meu esposo namoravam, ele ligou pro meu marido e falou assim, nossa, que bom que a Sofia teve coragem de passar pelo processo da consultoria. Ela é uma outra mulher, tem autoestima mais elevada, ela é mais segura, ela está mais confiante. Tudo porque trabalhou na própria imagem. A primeira impressão acontece, você querendo ou não. Ela conta uma história sobre você. Qual é a história que você quer contar hoje? Qual a história que você está contando? Tô colocando água aqui para mim, gente. Qual a história que você está contando? Você está transmitindo o que você gostaria de transmitir? Independente se você está pensando ou não, você vai transmitir alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre falo, tenha o look da padaria, o look de você ficar em casa. Quem lembra aqui, quando a avó era... Tenho certeza que todos vocês já ouviram isso de vó. Não anda com a calcinha rasgada, não, com a calcinha furada. Se acontece alguma coisa com você na rua, você sofre um acidente, eles vão te ver com a calcinha furada. Quem lembra disso? A minha avó vivia falando comigo. Não anda de calcinha furada. A minha Sarita, assim. Gente, uma vez eu vi um vídeo na internet de uma mulher dançando e o cara virou ela de ponta cabeça, e a saia dela desceu. Eu lembro que na internet esse vídeo, assim, os comentários, todo mundo falando dessa fala de vovó. Não anda com a calcinha furada, a mulher não estava com a calcinha furada. Mas imagina se tivesse. E aí, é até um ponto para você analisar. Sabia que até a sua calcinha, sua lingerie, influencia na forma como você é percebida? Por quê? Se você usa lá a lingerie velha, rasgada, relaxada, manchada, pijamas, você mesma começa a se olhar e perder a sua percepção de valor. Se você começa a perder a sua percepção de valor, você começa a ficar assim, ó, encolhida, andar encolhida, em vez de você andar assim, você anda encolhida. E as pessoas começam a olhar para você e te ver da forma como você está se vendo. Aqui, ó, já pensava no socorrista vendo a calcinha furada. Justamente isso. Então, para pensar. Qual é a história que você quer contar? Qual é a história que você tem contado na sua vida? Pensa nisso, gente. E agora nós vamos entrar no tripé do estilo. Quando eu falo do tripé do estilo, é um triângulo. O que você precisa trabalhar no tripé do estilo? Estilo pessoal, cores e proporção corporal. Dessa forma aqui, quando eu falo cores, muitas de vocês acham que é a cartela de cores. Quando vai trabalhar cores, eu preciso saber a minha cartela de cores. Quem
Mas não, nem sempre você precisa saber a sua cartela. Claro que conhecer, saber a nossa cartela de cores, as cores que mais nos valorizam, de roupa, maquiagem, cabelo e acessórios, é muito importante? Isso ajuda muito. Mas antes da cartela, você precisa entender o que as cores transmitem, qual que é a comunicação das cores. Isso vai falar muito mais do que a sua cartela quando a gente está falando sobre o tripé do estilo, porque cada cor vai transmitir alguma coisa. Então, vamos começar pelo estilo pessoal. O primeiro pilar, estilo pessoal. Quando a gente fala de estilo, toda mulher tem de 1 a 3 estilos. E algumas vai passando por até mais estilos. Onde que surgiu essa questão dos 7 estilos universais? Surgiu ali na década de 80, 90, pela Alice Parsons. Ela levava a filha dela era modelo, ela levava a filha dela no trabalho e ela começou a observar as mulheres. Nisso que ela observava as mulheres, ela começou a observar que cada mulher se vestia conforme a sua personalidade. Então, quando a gente fala sobre estilo pessoal, nós temos o estilo base. O que é esse estilo base? Estilo está ligado à nossa personalidade. Quem você é? Você é mais extrovertida? Você é mais introvertida? Quando você se vê, você chega nos lugares, você gosta de ser notada? Gosta de marcar presença? Ou você não gosta tanto de marcar presença, você gosta de ficar mais no canto porque você é mais tímida? Tudo isso vai vir no seu vestido. Uma mulher totalmente extrovertida, ela vai gostar de quê? Cores. Uma mulher muito extrovertida, que tem uma risada alta, ela não vai se vestir para ficar no canto, ela vai se vestir para chamar atenção. Então, ela vai gostar de combinação de cores, ela vai gostar de ser notada. Já em contrapartida, uma mulher mais introvertida, ela não vai se vestir tão colorida, porque ela não quer chamar tanta atenção. Então, quando a gente fala de estilo, tem o estilo básico, que está ligado à nossa personalidade, e aí nós vamos ter o estilo primário e secundário, que vão se ajustando com a fase de vida que a gente vai vivendo. E dentro disso, a gente traz o estilo estratégico. Qual o estilo que a gente vai usar dentro da sua personalidade que vai fazer com que você alcance o que você deseja alcançar? Então, aqui a gente tem o estilo clássico. O estilo clássico é aquela mulher mais formal, aquela mulher que você não vai conversar com ela qualquer coisa. Ela é uma mulher mais tradicional, ela vai gostar de cortes mais retos. O estilo clássico, o guarda-roupa do estilo clássico vem muito do guarda-roupa masculino. Então, ela vai gostar desses cortes retos. A roupa não vai marcar muita cintura, não vai fazer muita silhueta. Eu gosto de um guarda-roupa extremamente em cores neutras. Então, as cores que ela vai usar: azul marinho, off-white, marrom, preto, branco. Quando é uma cor mais forte, vai ser um vinho ou o tom pastel, um rosa claro, um azul claro. A mulher do estilo clássico, ela tem que tomar cuidado, porque como ela gosta de peças muito atemporais, para ela não pesar a mão e passar uma imagem um pouco envelhecida, porque é um estilo que, se você trouxer todos os elementos de design desse estilo, você vai pesar a mão e você vai envelhecer a sua imagem. Já o estilo elegante é aquele estilo que parece muito com o estilo clássico, mas é um estilo onde essa mulher, ela gosta de ser notada. A mulher do estilo clássico, ela não veste para ser notada, ela se veste para transmitir autoridade e tradição. Já a mulher do estilo elegante, ela gosta de ser notada. Quando a mulher tem esse estilo elegante na essência, ela vai ser uma mulher que a voz dela vai transmitir essa elegância, a postura dela vai transmitir essa elegância. Ela já traz um pouquinho mais de cores, ela vai gostar de um look monocromático. O que é um look monocromático? Um look de uma cor só que ela já vai usar cores. Ela vai trazer um rosa pink, um azul, numa cor só, ou no tom sobre tom. Ela vai gostar de uma roupa mais marcada, levemente acinturada, e corte para ela, uma roupa impecável, é muito importante. Ela sempre vai estar bem vestida e muito bem alinhada. A mulher do estilo romântico é aquela mulher meiga, aquela mulher que dá vontade de abraçar e colocar num potinho de tão fofa que ela é, de tão meiga que ela é. É aquela mulher muito carinhosa, que gosta muito de estampas de animais, bichinhos, frutinhas, gosta muito de vestido, marcar muito a cintura, tem que tomar cuidado para não infantilizar demais
a imagem, porque ela gosta de lacinhos, gosta de presilhas, arquinhos. Então, ela tem que tomar muito cuidado com isso. Já a mulher criativa é aquela que vai transitar em todos os estilos, ela vai gostar de mistura de estampa, ela vai gostar de blocos de cores. E foi até interessante aqui, ó, porque quando a gente pensa em elegância, a gente só pensa no estilo elegante. Mas todos esses estilos aqui, eles transmitem, podem ser sofisticados. Então, aqui a gente tem uma mulher extremamente criativa, que está com estampa, está com um brinco imponente, está com uma bolsa chamativa, mas, ao mesmo tempo, ela está alinhada, ela está transmitindo sofisticação. A mulher do estilo casual, a palavra-chave para ela é o conforto. É uma mulher extremamente prática, que ela não gosta de ficar pensando muito. Então, é aquela mulher que acorda, penteia o cabelo e está pronta. Maquiagem extremamente leve. E o principal para ela é conforto. Então, ela vai ter jeans, ela vai ter tons mais neutros, vai ter muita rasteirinha e tênis no guarda-roupa, porque ela sempre vai priorizar essa questão do conforto. A mulher do estilo dramático, moderno, é aquela mulher mais teatral. É aquela mulher que gosta de marcar presença. Então, ela sempre vai trazer peso visual para o look dela. Então, aqui, essa mulher, ela trouxe uma bermuda de peso visual, que é uma bermuda de couro. Ela trouxe uma blusa aqui, que traz a imponência, porque é aquela blusa muscotinho, que tem a ombreira aqui. E ela ainda trouxe aqui, ó, um colar. Sem contar no restante da comunicação dela. Do cabelo, do óculos, tudo isso está fazendo o quê? Marcando presença. Ela trouxe muitos elementos imponentes no look dela. A mulher sexy é aquela mulher que gosta de mostrar mais o corpo, gosta de marcar a cintura, ela gosta de um bom decote, tanto na frente quanto principalmente nas costas. Vai gostar de batom vermelho, vai gostar de cor desses tons mais vivos. Tudo para ela sempre vai ter essa sensualidade. Essa mulher sensual, quando tem esse estilo sensual na essência, essa mulher, até a voz dela é sexy. Vamos colocar um exemplo que todo mundo conhece, Sabrina Sato. Aquela mulher pode estar vestida, toda tampada, dos pés à cabeça, mas a forma como ela se porta, o tom da voz dela é aveludado, ela transmite aquela sensualidade. Sabe, minha diva? Vocês já conseguiram identificar algum estilo que vocês acham que tem na essência? Antes de eu entrar aqui na escala de poder dos estilos, vocês estão gostando da aula? Me fala aqui no chat, vocês estão gostando? Hoje eu estou um pouco fanhosa, minha voz. Sim, sim. Nossa, aula perfeita, sim. Ai, que bom, vocês estão gostando. Quando a gente entra aqui... Ai, obrigada, Sarita! Quando a gente entra aqui na escala de poder dos estilos, cada estilo, ele tem uma escala de poder, ele vai transmitir mais poder. Ele vai transmitir mais, vai ajudar a chegar com mais rapidez onde você deseja chegar. Então, aqui a gente tem um estilo romântico, criativo e casual. São estilos que não têm uma escala de poder tão forte. Porque o romântico é muito feminino, é aquelas roupas mais fluidas ali. Então, transmite mais aquela questão da feminilidade, não tem tanta força. Agora, um estilo que tem muita força na sua comunicação é elegante, moderno e sensual. São estilos que, muitas das vezes, você vai usar do elegante dentro de outra comunicação para você trazer esse magnetismo, fazer as pessoas conectarem com você. Aí você vai falar comigo assim, Cauane, eu não gosto do estilo elegante. Aí eu sou mais básica, eu não gosto de marcar muito corpo, mostrar muito corpo, ou vai falar assim, eu sou evangélica. Na minha igreja, na minha denominação, na religião que eu sigo, não pode mostrar, eu também sou evangélica, tá? Mas eu gosto de trazer esse exemplo, porque quem é da igreja sabe que quando fala do estilo sensual, é aquele estilo, meu Deus! Só que a sensualidade, ela vem em pequenos pontos. É naquele esconde e mostra. É num batom vermelho, é um rabo de cavalo que você faz, é uma sandália de salto que mostra o peito do pé, já traz ali sensualidade. É uma blusa mula manca, que é aquela blusa de um ombro só, que também traz um pouco de sensualidade. Um cabelo, por exemplo, para quem tem um cabelo mais longo,
traz sensualidade. Às vezes você deixa o pescoço mais à mostra, você vai comunicar sensualidade. Então, são elementos de design que você vai trazendo na sua comunicação, que vai trazendo, vai aumentando da sua escala ali em relação ao poder. Então, se você vai para uma reunião, você quer fechar uma parceria, você tem que usar elementos de design do estilo elegante, do moderno, do sensual, para você trazer mais poder, mais autoridade. Agora, você vai para uma reunião toda romântica, a não ser que você vai trabalhar ali com mulheres. Vamos supor que você vai fazer um evento de mulheres na igreja, aí não tem problema, porque é um ambiente que traz mais feminilidade. Mas você vai para uma entrevista de emprego, você vai ali para uma reunião, você tem que trazer elementos que comunicam um pouco, mais poder para a sua comunicação. E quando a gente fala de escala de poder, nós temos aqui, deixa eu só aparecer aqui. Nós temos o poder versus o acolhimento. Então, quando a gente vai trazendo essa questão do poder, igual o estilo sensual, ele é muito poderoso. O que dá para trazer, para quebrar um pouco ali, tanto poder para amenizar, deixar ele um pouco mais acessível? Trazer elementos do estilo romântico. Ou o estilo romântico, trazer elementos do estilo elegante, para aumentar ali a escala de poder e de força daquele estilo. Então, como que a gente faz isso quando a gente fala de estratégia de imagem? Imagina uma mulher de tecidos muito fluidos. Então, ela gosta ali, o romantismo de cores mais em tom pastel. A mulher do estilo romântico vai gostar de tom pastel, rosa claro, verde claro, azul bebê, amarelo manteiga, então ela vai gostar do tom pastel. O que ela pode fazer? Ao invés dela usar um vestido todo fluido, ela pode trazer calça, peças de linhas mais retas, só que nas cores que ela gosta. Então, se ela tá ali com uma calça de alfaiataria de linha reta, num tom de azul, com uma blusa branca ali, que tem assim um tecido mais sofisticado, ela vai transmitir, vai trazer um pouquinho de poder para a comunicação dela, mas com a essência dela. A mesma coisa a mulher sensual, que gosta ali de estar com o corpo muito marcado. Se ela vai para uma reunião, vai para um ambiente que ela não pode mostrar muito corpo, o que ela pode fazer? Uma calça de alfaiataria, mas trazer uma blusa de seda. Porque a blusa de seda, uma camisa de seda, ela já comunica mais sensualidade de forma sutil do que uma camisa totalmente de algodão. Então, são comunicações. Quando a gente pensa em estilo, não é simplesmente você descobrir o seu estilo. Ah, fui lá, fiz um teste e descobri que o meu estilo é clássico. Ou descobri que o meu estilo é elegante, ou descobri que o meu estilo é romântico. Se fosse assim, gente, era muito fácil. Vocês saírem dessa aula e digitar no Google 7 estilos universais, vão aparecer diversos sites para você entender mais ou fazer teste rápido. Tem vários testes rápidos na internet para você descobrir o seu estilo. Mas quando a gente fala de imagem estratégica, é você saber entender os elementos de design de cada estilo e como que você vai trazer ele dentro da sua essência. O que faz uma mulher se sentir segura e confiante em relação à imagem dela, não é simplesmente ela falar assim, eu vou ser elegante, pegar tudo o estilo elegante e vou trazer para mim. É na comunicação, dentro do ambiente onde ela vai, ela trazer um ponto ali da essência dela. No meu caso, quem me conhece sabe que eu gosto muito, quem tem mais convívio assim comigo, sabe que eu sou apaixonada por cores. Adianta eu sempre estar com com tons muito escuros e sempre de muita linha reta? Não, porque não vai ter a minha essência. Eu não sou essa pessoa que gosta de causar afastamento nas pessoas. Eu sou aquela pessoa que gosta de chegar nos ambientes e conversar com todo mundo e abraçar todo mundo. Então, eu posso trazer alguns elementos, mas, outra vez, um toque de cor que traz ali um pouco da minha essência. Quando a gente fala de estratégia, é você usar o seu estilo pessoal e trazer elementos de outro estilo para comunicar aquilo que você deseja. Outro ponto muito importante é você entender da comunicação das linhas. Quando a gente fala sobre o que aquilo está comunicando, sobre estratégias, nós vamos usar muita comunicação nas linhas. Então, linhas mais retas, elas vão transmitir
mais autoridade, imponência. Ela tem ali a essência do estilo clássico, do estilo dramático, do estilo sofisticado. Já as linhas mais curvas, arredondadas, tecidos mais maleáveis, já transmite mais casualidade, romantismo, mais acessibilidade. Quanto mais blocos de cores nós tivermos, igual tá aqui, ó, um bloco de cores, o famoso bloco, mais acessível fica a comunicação, porque fica muito criativo. Mas tem como eu usar as duas comunicações com um look só? Tem. Então, aqui, totalmente linhas retas. A gente tem um blazer imponente, cabelo em linhas retas, nós temos linhas retas aqui no calçado. O que dava para fazer? Para trazer um pouco, deixar o look um pouco mais, deixar o look mais acessível. Uma calça mais fluida. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de ser a saia, poderia ser uma calça mais reta. Já deixava o look, não ficava tão acessível, trazia um toque mais sofisticado e quebrava um pouco dessa acessibilidade. Então, sempre você tem que pensar na comunicação das linhas. É linhas mais retas que você vai usar, você vai misturar essas linhas. Quando a gente fala da estratégia, é a textura de tecido, a mistura de tecidos, igual aqui a gente tem um tecido de tricô, mas aqui na saia, nós temos uma saia de tecido mais leve. Então, você sempre pensar nessa comunicação. Segundo pilar, cores. Comunicação das cores. Cada cor vai transmitir uma mensagem. Quando a gente fala de cores tradicionais, então nós temos o azul marinho, que transmite mais tradição. Nós temos o azul claro, que transmite confiança, tranquilidade. Se você vai resolver, vai intermediar ali alguma coisa, alguma confusão, você vai ser o intermediador, e ó, azul claro vai transmitir essa confiança e vai transmitir tranquilidade. O vermelho, poder, imponência. Off-white, sofisticação. Verde, transmite prestígio, renovação. Laranja é uma cor que traz energia. Então, se você usa um tom de laranja, aquele dia que você está desanimada, acordou para baixo, aí às vezes você pensa assim, eu vou usar preto, você vai ficar pior. Vai ficar mais desanimado. Mas se você coloca um tom de laranja, um amarelo, ou até mesmo um vermelho, passa um batom vermelho, isso já vai mandando uma mensagem para o seu cérebro, vai te deixando mais animada, mais enérgica. E o rosa, claro, ele vai transmitir feminilidade. E tem o famoso branco, que eu não coloquei aqui. Quem nunca viu as famosas, quando sai do BBB, faz alguma coisa que não deveria fazer no BBB, no outro dia aparece na Ana Maria Braga de branco. Ou alguma famosa que fez alguma coisa ali na internet, falou alguma coisa e no outro dia aparece de branco, sem maquiagem, para pedir desculpa. Porque o branco, se você vai pedir perdão para alguém, você vai de branco. Você fez uma coisa que você não deveria ter feito, você está arrependida, vai de branco. Vai toda de branco, porque você vai transmitir essa paz, tranquilidade, vai conseguir reverter a situação. Que a Sarita tentar limpar a imagem. E justamente essas famosas, elas usam muito da estratégia de imagem na hora, em qualquer momento da vida delas, elas sempre estão usando a estratégia. Combinações de cores. Então, cada combinação de cor vai transmitir uma mensagem. A cor isolada, se você monta um look totalmente monocromático, transmite uma mensagem. Se você faz combinações de cores diferentes, vão transmitir outra mensagem. Então, azul e branco transmite autoridade, leveza, confiança. Já o vermelho com rosa, que é uma combinação que eu sou apaixonada, vai transmitir romantismo, ousadia, feminilidade. Preto e bege, sofisticação equilibrada, porque traz muito ali a essência do clássico. E como combinar cores? Eu vi que muitas pessoas têm muita dificuldade na hora de combinar, fazer a combinação de cores. Então, como você vai combinar cores sem medo? Pense em cores neutras. O que são cores neutras? Off-white, marrom, vinho, verde militar, azul marinho, preto, branco. Essas cores neutras, os tons neutros, você pode combinar entre si, que vai dar bom. Agora, você pode pegar um tom neutro e combinar com uma cor vinho, uma cor mais viva. Então, aqui, as duas são cores neutras. Tanto esse tom aqui, quanto o tom de vinho.
Uma é uma cor mais viva e outra um tomzinho mais claro. Dá uma combinação legal. Você pode fazer a combinação de tom sobre tom. Às vezes você não quer ir lá no monocromático, porque tem diferença, tá, gente? Monocromático é o famoso cair na tinta. O tom sobre tom é a mesma cor em tonalidades diferentes. Então, aqui a gente tem a mesma cor com tonalidades diferentes. Outra combinação de cor. Se você tem receio, tem medo, cor intensa com cor intensa. Então, azul em bique com verde mais intenso. Mas poderia usar um rosa pink. Você poderia usar um tom de amarelo. Também, sempre pensar, a intensidade da cor, se ela é mais suave, vou combinar ela com um tom mais suave. Então, aqui a gente tem um tom suave em cima e um tom suave embaixo. Como aqui poderia ter ser um amarelo manteiga. É mais suave. Então, você pode combinar suave com suave, cor intensa com cor intensa, tom sobre tom. O que não combina com tudo é o preto. O preto ele vai combinar com cores mais intensas, cores mais escuras, com exceção do branco e do off-white, tá? E o terceiro pilar, efeito proporção corporal. O que é a proporção? Quem já ouviu falar em tipo físico? Me conta no chat, quem ouviu falar de tipo físico? Ampulheta, triângulo invertido, retangular, corpo violão, corpo pera. Quem mais, gente? Me conta. Aí, ó. Vocês já sabem o biotipo de vocês? Fala aí. Biotipo? O que é um biotipo? É você me... Aqui, ó, Niele não sei, Yane já ouviu falar. O que é o biotipo? Você digitar lá no Google, vai aparecer essa explicação. Você vai medir ombros, cintura e quadril. Você vai comparar a medida do seu ombro, da sua cintura e do seu quadril, vai indicar um biotipo. Então, se você é um biotipo ampulheta, que é o biotipo violão, os seus ombros vão ter a mesma medida do quadril e sua cintura vai ser mais fina. Se você é um biotipo triangular ou biotipo pera, falava muito antigamente a mulher pera, você vai ter os ombros mais finos e o seu quadril mais largo, e a cintura fina. Se você é um triangular invertido, você vai ter ombros mais largos do que o seu quadril. Então, é isso que é o biotipo. Só que o biotipo não funciona. Se você, na hora que você terminar aqui na aula, depois eu vou liberar o grupo lá para vocês falarem, vocês vão falar qual que é o biotipo de vocês. O meu é ampulheta. Não funciona. Ó, aqui, ó, triângulo invertido. Então, os ombros da rede são maiores do que o quadril. Por que não funciona? Nós, mulheres, não somos só a parte da frente, igual tá aqui. Eu posso ser, ela colocou aqui triângulo invertido, eu posso ser triângulo invertido junto com a rede. Mas nós vamos ter proporções completamente diferentes. Por que nós vamos ter proporções completamente diferentes? Por quê? Primeiro que nossa altura pode ser diferente. Ela pode ser mais alta, ser mais baixinha. Como é se a gente tiver a mesma altura? Eu posso ter mais volume de seios do que ela pode ter mais volume de bumbum do que eu, e eu posso ter as coxas mais grossas do que ela. Ou minha barriga, a minha região do abdômen pode ser mais evidente do que a dela. Só aí, a roupa vai nos vestir de forma completamente diferente. Quem já ficou frustrada quando viu uma roupa numa influenciadora lá no provador de uma loja, no Stories, aí foi lá e olhou a roupa, foi lá experimentar, foi lá e comprou, chegou e vestiu e não ficou bonito? É porque as proporções são diferentes. Nenhuma mulher vai ter uma proporção igual à outra. Por isso que você precisa entender qual que é a sua proporção corporal. A proporção corporal, o que ela faz? Ela não mede ombro, cintura e quadril. Ela vai te olhar no 360. Você vai entender seu volume de seios, volume de bumbum, seu volume de pernas. Você vai entender o tamanho do seu pescoço, se os seus ombros são mais imponentes ou não, independente do biotipo. Tem mulheres que têm ombros mais imponentes, tem mulheres que têm ombros mais arredondados. Isso é questão de genética. Então, o tipo físico é uma coisa que, às vezes, você
vai lá na internet, pesquisa, aí você fala assim, quer ver, Aniele, que às vezes tem uma dificuldade em conjunto e short. O short serve, a blusa não, porque tem um seio médio. Você precisa entender da sua proporção. Porque vai ter mulheres que não vão conseguir comprar conjuntos. Porque às vezes o conjunto vai ter a mesma medida. E às vezes a proporção dela é diferente. E aí vai ser mais interessante ela investir em peças únicas do que investir exatamente num conjunto. Não tô falando quando é uma camisa e um short, uma camisa mais solta, mas quando é uma blusa, por exemplo. Aqui, ó, assim, ó. Sarita, pior é quando você já pensa no look que fica mara na sua cabeça e quando você pega no guarda-roupa, algo dá errado, não está certo. Na minha cabeça estava ali. Isso acontece porque você não está entendendo a sua proporção. Então, quando a gente... Quero até trazer um exemplo meu para vocês observarem o quão importante é você entender a sua proporção. E, Ana, eu já passei por isso. Calça serviu e a blusa ficou larga. Questão de proporção. Esses dias, em janeiro, eu vi uma roupa numa loja, num provador, eu falei, meu Deus, que calça linda. Era uma calça, uma loja que não me sabe. Vou lá experimentar. Quando eu cheguei na loja, na foto estava linda, a modelo estava maravilhosa, mas quando a modelo entrou com a calça, eu pensei assim, essa calça não vai dar certo. Essa calça não estava vestindo bem nela. Não estava de acordo com as proporções dela, e eu era menor do que a menina. Falei, essa calça não vai dar certo. Eu acabei cimentando a calça, porque a vendedora foi buscar no estoque. E aí, nesse meio tempo, a modelo chegou com a roupa vestida, e aí eu acabei experimentando, mesmo sabendo que não ia funcionar. Mas era conjunto da Shein com aquelas medidas para... Gente, vocês estão muito Maria Shein, hein? Eu ensino o que eu vivo. Trouxe aqui o exemplo da proporção na prática. Esse aqui era o meu corpo. Eu tô quase nesse peso aqui de novo, porque depois que você casa, quem não é casada ainda, quando casar vai entender o que estou falando. As que já são casadas passaram por isso. Quando você casa, você pode falar, eu não vou engordar, você engorda. Aí você toma um anticoncepcional, você engorda. E eu dei uma engordada. Mas vamos lá. Aqui é o meu corpo, como ele é. Ele tá praticamente assim hoje. Todas essas fotos aqui são fotos que eu tirei quando eu estava com esse corpo. Eu falava para todo mundo, gente, eu preciso urgentemente emagrecer. Sabe o que o povo falava comigo? Não, Tawana, você não precisa emagrecer. Porque se você emagrecer, você vai sumir, você é muito pequenininha, não precisa. Mas por que as pessoas falavam que eu não precisava emagrecer? Essa pessoa aqui, essas pessoas parecem ser essa daqui? Não parece, gente. Não, vou deixar vocês falarem. Se parecer, vou falar. Se você achar que parece, pode colocar no chat. Não, Tawana, parece. Essas 3 fotos aqui, parece que seu corpo está desse jeito. Agora, se vocês acharam que não parece, vocês vão falar para mim. Meu corpo estava assim. Ela sabe dos padrões, se veste adequadamente. É exatamente. Eu sei exatamente a proporção que me favorece. Qual que é a peça que vai me favorecer? Aonde vai ser minha cintura? Vocês querem ver um exemplo na prática? Quem quer ver um exemplo na prática aqui, ao vivo? A camisa, por coincidência, a camisa é até essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês na prática, ó. Vou levantar aqui. Ó. Tô com uma calça. Estão dando para ver? Fala aí se consegue ver. Tá vendo aqui, ó, o volume da barriga? Ó. A calça, eu levantei a calça para ela ficar exatamente na minha cintura. Então, aqui é a parte mais fina do meu corpo. Então, levantei a calça para ela ficar na minha cintura. Quando você vai comprar roupa e quer uma coisa de cintura alta, você compra exatamente aquilo que vai para a sua cintura. Só que tá vendo, se eu usar a roupa na minha cintura, olha como que a barriga marca aqui. Olha o volume. Mas se eu abaixo a calça um pouquinho, consegue ver que a barriga já diminuiu?
para mim, gente. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Por quê? Se eu usar a calça na minha cintura, não vai funcionar. O que aconteceu com essas fotos é justamente isso. Eu não usava a calça aqui, ó. Eu usava a calça aqui. E aí não diminui só essa região, diminui o volume dos seios. É isso que é proporção. Às vezes a sua cintura não é uma cintura que está te favorecendo. Aí quem tem volume de seios, igual vocês trouxeram aqui, questão do volume de seios, vai ter uma cintura, às vezes tem uma cintura que é muito embaixo, é muito em cima. Por isso, quando a gente trabalha proporção, nós não trabalhamos só a medida, ombro, cintura e quadril. A gente vai trabalhar questão de seus ombros, se o seu tronco é maior do que suas pernas, ou suas pernas são maiores do que seu tronco. Tudo isso vai influenciar na forma como você vai usar cinto, como você vai usar a combinação de cores. Tudo isso influencia no seu corpo. Por isso que quando você vai na loja, você fica frustrada. Você vai lá, olha, experimenta, e nada funciona para você. É porque você não entende a sua proporção. Aqui, a mesma coisa, olha como que aqui ó, não tem região de abdômen, e aqui, numa roupa totalmente justa, tem a região do abdômen. E eu usei, isso aqui foi um vídeo que eu fiz. Eu usei essa blusa aqui mais justinha, porque eu ia falar assim, mas eu não posso usar blusa justa. Eu usei essa, depois eu vou postar lá no grupo. Eu usei essa blusa justa com essa calça mostarda e deu o mesmo efeito, porque a calça não está na minha 100% na minha cintura. Isso muda a forma como você se veste. Três truques aqui que eu vou ensinar para vocês em relação à proporção corporal. E depois eu vou trazer a questão dos bônus. Deixa eu só aparecer aqui. O que ameniza a região que você se incomoda? A questão das cores mais escuras. Cores escuras, cores opacas, são cores mais suaves, e cores frias. O que são cores frias? Vinho, azul bique, rosa pink, são cores mais frias. Então, cores mais escuras, sim, vão amenizar. Cores mais opacas. O que vai destacar? As cores claras, as cores intensas e as cores quentes. Laranja, amarelo, tudo isso é cor quente. Rosa salmão, rosa queimado, tudo isso é cor quente. Mas, de forma assim, para vocês conseguirem colocando em prática, assim, saírem dessa aula, cores escuras, dá uma amenizada, cores claras, dá uma destacada na região. Então, aqui a gente tem o meio termo. Se ela quer destacar a região de cima, traz uma blusa mais clara. Se ela quer amenizar a região do quadril, ela vai trazer uma calça ou um short mais escuro, respeitando, e aí você precisa entender onde que vai ser a sua cintura, que eu costumo chamar de cintura construída. Deixa eu só... Tá dando um delay, um delay. Outra coisa que ameniza, tecidos macios, fluidos e sem texturas. Tudo que tem muita textura, que é muito rígido, que é muito encorpado, vão destacar a região. Então, aqui, tecidos fluidos, ela tá com uma saia de tecidos mais fluidos, então vai amenizar. Agora, se ela coloca aqui uma saia de couro muito encorpada, com tecido muito firme, marca a região do abdômen, por exemplo. Muitas mulheres se incomodam aqui com a região do abdômen. Baixo contraste entre as peças. Vai amenizar. O que vai destacar? Alto contraste. Tá falando aqui que é baixo contraste, o que é alto contraste? Me fala que eu fiquei perdida. Baixo contraste é quando você usa cores similares. Então, aqui ela tá de off-white, um rosa mais clarinho. Mas ela poderia estar com uma blusa mostarda e uma calça no tom de bege. Então, são cores similares umas às outras. Alto contraste é quando tem blocos de cores, igual branco, laranja, amarelo. Então, aqui está destacando, porque tem blocos de cores
nessa comunicação. Então, vai ampliar toda a região. Não basta ser boa, você precisa parecer que é. Esse aquele negócio, eu não preciso investir na minha imagem, posso vestir de qualquer jeito. Não basta você ser boa, não basta você ter conhecimento. Você precisa parecer que é. Senão outra pessoa vai tomar o seu lugar. Sabe o que acontece muito no mundo hoje em dia? Principalmente nessa era de rede social, é que os bons têm medo. Os bons não se preocupam com a imagem deles. E às vezes, uma pessoa que nem tem tanto talento, nem tem tanto conhecimento, às vezes está fazendo até um desserviço para a sociedade, porque tem muitos na internet que estão fazendo desserviço para a sociedade, estão lá fazendo sucesso, porque os bons, e muitos aqui são vocês, não se posicionam. Não cuidam da imagem, não tem uma imagem alinhada. Tem medo de dar o primeiro passo. Quantas oportunidades você está perdendo porque você não se posiciona? Aí você está deixando outras pessoas tomar ali no seu lugar, sendo que se você se posicionar, se você tiver coragem de dar o primeiro passo em relação à sua imagem, você que tem muito conteúdo, você que é inteligente, tanto de coisa que você pode trazer para a sociedade, e às vezes não falo nem só em questão de rede social, para a sua família, para o âmbito ali das pessoas com quem você está ali com você no dia a dia. Nós influenciamos e somos influenciados a todo momento. Você está influenciando seus filhos, para quem mães aqui que têm filhos pequenos. Você se arruma, você está influenciando seus filhos. Então, não basta ser boa, você precisa parecer que é. Sim, nossa, um tapa na minha cara. Quem eu estava precisando para acordar, você é necessário. Isso aí. Agora acorda e vamos embora. Então, quando a gente fala de imagem, o que você precisa trabalhar? A sua marca registrada. O que é marca registrada? O que é marca pessoal? É quando você tem algo no seu estilo que vai trazer a sua essência. Um exemplo. Todo mundo, a Iris que está aqui sabe, que ela me conhece há mais tempo. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada por rosa e que eu sempre estou de batom. E normalmente ou é batom rosa ou é batom vermelho. Esse ano que eu comecei a usar batom nude, mas todo mundo que olha um batom rosa ou o tom de rosa pink lembra de mim, porque a minha marca registrada é a questão do batom. A minha foto do perfil lá do Instagram é um perfil, é uma foto com um look todo pink. Gente, aqui onde eu estou, na minha casa, tá passando trem, tem um lugar que passa trem aqui atrás. E aí, a câmera tá tremendo, o computador tá tremendo. Sempre treme a casa, assim, quem mora perto da limite nem sabe, né? A casa treme, aí tá fazendo assim, ó. Aí daqui a pouco pá. Então, você precisa ter uma marca registrada. Para quê? Para você ser notada, ser marcante, você ser única, você ser lembrada. Quem não é visto, não é lembrado. Você precisa ser lembrada. O dinheiro está onde tem audiência. E a audiência está em quem sabe se vestir. Se você sabe se vestir, vai ter pessoas te observando. Você vai trazer audiência para você. Você precisa trabalhar a sua intencionalidade. A única forma de você ser vista, e quando eu falo de ser vista, não é ser vista igual a todo mundo, porque, torna a falar, era da internet, qualquer loja, eles pegam qualquer peça e falam, isso aqui é elegante, isso aqui é do estilo elegante, e às vezes nem é do estilo elegante. Todo mundo hoje está querendo ser elegante. E você pode ser criativa e ter um estilo ser elegante, você pode ser sensual e ser mais elegante, dentro da sua essência. É você entender aquilo que faz sentido para você, seu estilo, as cores da sua proporção, para você ter um estilo único. Você não precisar copiar ninguém. Porque às vezes você fica ali, você olha para aquela influenciadora, eu gostei do estilo dela, eu vou copiar o estilo dela. Mas aí você se perde nessa jornada.
Porque você está sempre copiando o estilo de outra pessoa. Mas você nunca está trazendo a sua essência para a sua comunicação. A sua identidade. Às vezes a pessoa... Gente, tem muitas consultoras que são extremamente elegantes e imponentes, que trabalham à força, mas faz parte da essência delas. A minha essência é uma essência mais casual. Eu gosto das cores, eu gosto de casualidade, eu gosto de uma boa rasteirinha. Eu gosto. Aí, porque todas as consultoras estão usando, não todas, né? Deixa eu modificar aqui. A maioria das consultoras está falando ali de elegância, de influenciadoras está falando de elegância. Eu vou ter um estilo extremamente elegante? Não. E eu já errei muito nisso. Quando eu me formei, uns 5, 6 anos atrás, eu fui tirar as minhas primeiras fotos profissionais. Sabe o que eu fiz? Peguei um blazer com uma lapela preta e tirei uma foto assim, com a cara fechada. Eu lembro que no curso que eu fiz, eu fui uma das destaques, eles queriam uma foto minha, eu mandei a foto. Falei, não, toda consultora usa a foto assim, ó, com a cara fechada. Mas eu sou a pessoa do sorriso. Onde eu chego, eu sou da risada alta, do sorriso largo. Eu lembro que a assistente que estava escolhendo a minha foto falou assim, não, me manda aquela que você tá de look pink, aquela foto do look pink, ela é mais antiga. Me manda aquela que você tá do look pink, porque era a minha essência. As pessoas, elas vão se conectar com você por aquilo que você é. Por isso que quando você precisa, por isso você precisa ter a sua marca registrada, para você não ter o estilo de outra pessoa. Alinhamento. É nesse alinhamento que você vai trazer credibilidade, autoridade, força. Tá, Ana, mas eu não quero transmitir autoridade. Quando eu falo autoridade, eu tô falando de você ter uma imagem alinhada com aquilo que você é. Seja uma mulher mais casual, mais criativa, mais romântica, seja uma mulher mais moderna. Porque só assim você vai ser respeitada e ter intenção no seu vestir. Quando você tem intenção, você vai ser mais acessível ou inacessível, você vai ser mais flexível, você vai ser compreendida. Sabe quando você ganha de presente roupa que não tem nada a ver com você? Você fala assim, meu Deus, por que essa pessoa me deu isso aqui e ela fica parada no guarda-roupa? Isso só acontece de você ganhar presentes que não é a sua cara, que não faz sentido para você, porque você não está se comunicando da forma que você deveria se comunicar. Você fica só copiando o outro, copiando diquinha de 1 minuto ali do Reels na internet, e você nunca olha para você. Você fica sempre se deixando para depois. Eu vou ver esse Reels aqui e vou trazer isso aqui para minha comunicação, tá bom. Mas você nunca trabalha exatamente a sua essência, a sua identidade. Quando a gente fala sobre estratégia, a gente pensa que é só o topo, né? Que é só ali o resultado. Mas não. Um look, uma imagem estratégica, uma mulher bem posicionada, não é só o resultado. É um iceberg. Tem aqui a intenção, tem um posicionamento, tem um conhecimento que ela tem as compras assertivas, alinhamento, o guarda-roupa inteligente, a proporção corporal que ela entende. Tem todo um estudo por trás. Ela resolveu conhecer, ter um autoconhecimento sobre ela mesma. É isso que é um resultado. Modelagem e composição. São elementos que têm o poder de valorizar ou distorcer o seu corpo. Então, quando a gente fala aqui de modelagem, como amenizar o abdômen? Tem muitas mulheres que compram vestidos, compram algumas peças com o quê? Com a questão da amarração na frente. Então, se você quer disfarçar, amenizar o seu abdômen, você vai fazer o quê? Vai fazer amarrações na lateral. Nada de amarração na frente, assim, ó, porque tudo que você amarra na frente, você traz evidência para o quê? Para o seu abdômen. Então, se é uma coisa que te incomoda, amarrações na lateral. Outra orientação, camisa. Se você quer camisas que amenizam, você vai usar um conjunto, mas você coloca uma parte dessa camisa do lado de dentro. Isso vai amenizar a região do seu abdômen. Como amenizar seios volumosos?
Então, se você tem seios volumosos e se incomoda com isso, evita usar peças muito fechadas. Blusa de gola alta, assim, fechada, vai aumentar a região do seu seio volumoso. O interessante é você trazer ali um decote em V, deixar o colo mais à mostra, porque isso faz com que você amenize a região dos seios. Então, aqui, eu gosto de trazer essa imagem porque, às vezes, quem está assim, em questão assim, do corpo, fala, mas eu preciso emagrecer para eu conseguir me vestir de forma para ficar melhor, eu preciso emagrecer. Não é. Você precisa entender a sua profissão e entender as peças que valorizam o seu corpo. Aqui são as mesmas peças, mesma blusa, mesma calça. Um tamanho 2 vezes maiores do que ela, ou seja, amplia mais a proporção dela. Um tamanho muito menor, muito apertado, e um tamanho que realmente favorece o corpo dela. E olha como que o corpo dela vai mudando, olha como que ela está mais acinturada, mais alongada. É a mesma mulher, porque ela entendeu a proporção corporal dela. Eu ensino o que eu vivo. Como eu falei com vocês, eu também passei por isso em relação à minha imagem. Até uma imagem que não era estratégica, ou uma imagem que não me valorizava, uma imagem onde as pessoas não davam, me olhavam, eu passava despercebida, porque eu me vestia de qualquer jeito. Essa imagem aqui, então, gente, tem história, esse look. Esse look eu usei num dia que eu estava na cidade do meu marido, a gente estava namorando, e do nada a gente recebe um convite para ir para a Câmara, que o pai dele é vereador. E eu tive que ir. E eu fui com esse look aqui, achei que estava bom. Cheguei lá, fizeram uma homenagem para o pai dele, quem eles chamam? A família. E quem teve que ir lá para frente? Eu tive que ir para frente lá com meu namorado na época. E com esse look, pensa na vergonha que eu passei. Mas hoje eu não passo por isso mais. Hoje eu sei exatamente como me vestir, eu sei exatamente sobre o meu estilo, eu sei exatamente sobre a minha proporção corporal. Então, eu consigo transitar ter uma estratégia de imagem e trazer para a minha comunicação aquilo que eu preciso sem perder a minha essência. Sem deixar aquela essência que eu tanto gosto. É isso que é estratégia. Vocês acham que sou eu? Não. Nós temos aqui a Miriam, que também passou pela consultoria de imagem, passou pelo método. Olha como ela se vestia, ela se incomodava com a região do abdômen. A Miriam, ela não esperou emagrecer para dar o primeiro passo. Aqui, ó, de uma imagem do antes e do depois, ela não perdeu 1 quilo. Ela não perdeu nem gramas. Ela continuou com o mesmo corpo, mas quando ela entendeu a proporção, onde que era a cintura dela, ela começou a ser valorizada, ela começou a se sentir bem. Vou passar aqui. Não quer passar? Peraí, gente. Vou passar. Quem faz, é o famoso quem faz, quem sabe faz ao vivo. Meu marido me corrigindo, sou péssima de ditados. Não quer passar mesmo. E nós finalizamos aqui. Agora me falam, gostaram da aula? Me conta aqui. Quero saber de vocês. Gostaram da aula? Cadê? Me conta aqui o que você mais gostou, qual foi o insight que você teve aqui na aula. Me conta aqui. Quero saber de vocês. Muito boa, maravilhosa. Eu liguei o microfone porque eu não tenho opção de digitar. Eu quero te agradecer, tá? Eu estou prestando atenção em toda a aula. Foi um divisor, igual a outra moça falou. Foi um tapa na minha cara pela questão de ser vista, ser lembrada, ter a importância que eu mereço ter, sabe? Muito obrigada. Ai, que bom, Adriana. Eu fico feliz. Fico muito feliz mesmo que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês aí no Método Lapidário. Quem não puder entrar agora, na próxima oportunidade eu sei que vai entrar. Mas coloque todo esse conteúdo em prática no dia a dia. Comece a pensar em tudo que nós conversamos aqui. Eu vou liberar a aula daqui, minha equipe vai editar. Então, devo liberar daqui 1 a 2 dias lá no grupo, vai ficar liberado até o final de semana, para vocês reassistirem novamente, tá?
Que Sarita foi sensacional, você é uma maravilhosa. Muito obrigada, obrigada por quem ficou aqui até o final comigo, assistindo. Vocês são super participativas. E é isso. Depois eu vou abrir uma caixinha lá de perguntas no meu Instagram. E aí eu quero que vocês coloquem lá qual foi o insight que vocês tiveram nessa aula, o que vocês aprenderam. Combinado? Combinado, então. Ó, boa noite, ficam com Deus. A gente já ficou aqui, era 1h30, já deu umas 2 horas. Mas tinha muito conteúdo para vocês. Boa noite, fica com Deus. E foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Beijos, fica com Deus.